Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Léo e eu vou começar o primeiro vídeo aqui no canal e vai ser essa série aqui, Primeiros Passos com Jesus, onde eu vou estar lendo aqui com vocês e discutindo, trocando uma ideia, beleza? Antes de começar, eu pedi para vocês deixarem um like, se inscrever e tentar bater uma meta de 10 likes. Vamos começar aqui pro nosso devocional do primeiro dia do nosso plano, Primeiros Passos com Jesus. Marcos 1. Siga-me. Olá e bem-vindo ao início. Se você está começando ou talvez recomeçando com Jesus ou está apenas curioso sobre a fé, você está no lugar certo. Então, por onde começamos? Bem, para os discípulos tudo começou com duas palavras de Jesus: siga-me, e a jornada adiante mudaria tudo. Então é aí que vamos começar também, seguir a Jesus. Nosso plano é simples, vamos ler 2 livros da Bíblia. Primeiro, vamos seguir a história de Jesus no Evangelho de Marcos, depois falaremos sobre a nossa história no livro de Colossenses. Em Marcos, veremos o que significa seguir Jesus naquela época, e em Colossenses veremos o que significa segui-lo hoje. A parte mais importante deste plano é a leitura da Bíblia, mas estarei aqui para lhe fazer companhia e explicar as coisas à medida que avançamos. Afinal, as viagens são melhores quando vamos juntos. Convide um amigo e vocês conhecerão a Jesus enquanto conhecem um ao outro. Podem ler por conta própria e se encontrarem para conversar cada dia ou cada semana, ou pode ser apenas eu e você. Certo, vamos em frente. Hoje, Marcos capítulo 1, iniciando no versículo 1. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, é essa. É a abertura e tanto. Primeiro, é uma boa notícia e adoro boas notícias. É sobre Jesus, o Messias. Messias significa o ungido, como em aquele que Deus escolheu. Jesus é o Filho de Deus. O versículo 2 começa com uma profecia de séculos anteriores. Enviarei o meu mensageiro diante de você para preparar o seu caminho. O mensageiro de Deus era um homem chamado João, enviado para pregar e preparar os corações para Jesus. Como ele os preparou? Bem, o versículo 4 diz que ele pregou: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. O arrependimento é a chave. Arrepender-se é mudar de ideia e mudar de direção. Reconheça: o que fiz foi errado. Depois afaste-se para seguir uma nova direção. E assim que pessoas vieram de longe para ouvir João, para se arrependerem e serem batizadas. Isso é fundamental. O primeiro passo para seguir Jesus é a mudança de direção. Confesse o mal que você fez, afaste-se e volte para Jesus. João batizou com água com um sinal de arrependimento, mas ele também lhes disse que Jesus estava chegando e ele os batizará com o Espírito Santo. Então, no versículo 9, Jesus veio de Nazaré e João o batizou. Mas o batismo de Jesus foi diferente. O Espírito desceu sobre ele como uma pomba. E no versículo 11, do céu veio uma voz que disse: Tu és meu filho querido e me dás muita alegria. Há tanta coisa para ver aqui, mas quero que você leia por si mesmo. E é assim que funciona. Eu vou me concentrar no quadro geral e vocês leiam os detalhes. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus veio com a mensagem: o reino de Deus, o lugar onde Deus governa como rei, está próximo, está à mão, ao alcance. E ele convidou as pessoas a se arrependerem e abandonarem seus pecados e acreditarem nas boas novas. Mas se o reino estava próximo, como eles alcançariam? Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhes disse: venha comigo, que eu lhe ensinarei a vocês a pescar gente. Observe, a chave para alcançar o reino de Deus está em 2 pequenas palavras: seguir Jesus. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Observe que eles tiveram que deixar algo para seguir Jesus. Seguiu em frente e encontrou Tiago e João. E eles também deixaram o que tinham e seguiram Jesus. Às vezes me pergunto se os discípulos sabiam que suas vidas estavam prestes a mudar, ou que o mundo inteiro mudaria. Não sei o quanto eles entenderam no momento,
mas eles confiaram em Jesus o suficiente para dar os primeiros passos. Então, vamos nos juntar a eles. Leia Marcos 1, observe a autoridade que Jesus quando ele expulsa os demônios. Sinta sua compaixão quando cura os doentes. Ouça com sabedoria quando ele ensina. E ao ler, entenda que Jesus não nos convida simplesmente para acreditar num conjunto de fatos ou refletir sobre alguma filosofia. Ele nos convida para participar de uma Ele não nos convida para participar de uma instituição. Ele nos convida para acompanhá-lo em uma jornada. Ele nos convida a segui-lo. E agora a gente vai entrar numa reflexão e discussão. O que você acha que Jesus quer dizer quando ele diz siga-me? Ele quer que as pessoas parem de fazer as coisas que estavam fazendo para que sigam. Parem de fazer coisas, no caso, tipo, que não tem valor, para fazer algo que é imensurável, que é tipo seguir Jesus. E como isso é diferente de dizer escute-me ou acredite em mim? O fato de dizer escute-me é só escutar, não é aquilo seguir, não é, sabe, ter compaixão, não é escutar, pode escutar por um ouvido e sair pelo outro, mas quando a gente segue, a gente está ali seguindo, vivendo, aquilo está fazendo parte da gente. Aí, e como isso difere de acredite em mim? Não é só acreditar em Jesus, tem que seguir ele, tem que viver com ele, tem que dar atenção para ele, mano, tem que ir cultivando, é como se fosse um relacionamento. Qual dessas palavras você acha que melhor descreve o que significa ser cristão? Então, tem aqui religião, fé, filosofia, regras, jornada e relacionamento. Por quê? Como você soube a respeito de Jesus? Então, as palavras que eu acho que melhor descreve ser cristão é fé, jornada e relacionamento. Por quê? A fé, porque a gente precisa de fé para crer em algo que a gente não consegue ver, a gente só consegue sentir, a gente só consegue sentir e sentir mesmo. A jornada é o caminho que a gente precisa trilhar até o fim da vida, seguindo aí os passos de Jesus, respeitando o próximo, amando o próximo, assim, seguindo ali os 10 mandamentos, que é o básico. Relacionamento, que não é apenas ser cristão, significa ter um relacionamento com Deus, sabe? Ter uma amizade. Tipo como um relacionamento de pai e filho, é você e Deus, assim, ter alguém assim para contar, alguém para desabafar, para pedir ajuda, sabedoria. E como eu soube a respeito de Jesus, minha família sempre foi evangélica, minha mãe me levava para a igreja quando eu era pequeno. Mas eu só fui me entregar mesmo para Jesus quando eu fui no retiro da igreja em 2014, quando eu vi um testemunho e começou a tocar música. O testemunho falava que o cara tava em depressão, que ele já tava indo pros vícios e ele acabou tendo um filho. Aí esse filho que ele teve mudou a vida dele e fez ele ir para Jesus e se libertar de tudo isso. E ouvindo as músicas, ouvindo nesse dia quando ele deu esse testemunho, eu comecei a ouvir uma música, não lembro a música direito aqui, mas eu senti Jesus me tocar ali naquele momento e a partir daquele dia eu me entreguei para Jesus e chorei bastante, que eu nunca tinha sentido algo parecido com aquilo. Senti mesmo a presença dele ali do meu lado. Então vamos seguir. Foi assim que eu me entreguei em 2014. Vamos seguir. Aqui vamos ler Marcos 1 pra gente fechar aqui o nosso dia e seguir a vida. Antes de ler Marcos 1, vou pedir de novo para vocês deixarem um like, se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar muito, beleza? E vamos lá. Obrigado, rapaziada. Aqui começa a boa notícia de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: vou enviar o meu mensageiro que irá antes de mim para preparar o caminho. Estou ouvindo uma voz que clama no deserto:
Preparem o caminho para o Senhor. Preparem um caminho reto e o plano para o nosso Deus. Esse mensageiro foi João Batista. Ele batizava no deserto e ensinava que todos deveriam ser batizados como demonstração pública de sua decisão de voltar as costas para o pecado, para que Deus os perdoasse. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia, ia para lugares desertos da Judéia para ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. A roupa de João era tecida de pele de camelo, ele usava um cinto de couro, gafanhotos e mel do campo era sua comida. Esta era a sua mensagem. Em breve chegará alguém que é muito mais importante que eu, tanto que eu não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizo vocês com a água, porém ele os batizará com o Espírito Santo. Então, num daqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. No momento em que Jesus saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo na forma de uma pomba descendo sobre ele. Uma voz dos céus lhe disse: Você é meu filho amado, você é minha alegria. Logo depois o Espírito levou Jesus para o deserto, onde ficou 40 dias sozinho em meio aos animais selvagens. Ali ele foi submetido às tentações de Satanás e os anjos vieram e cuidaram dele. Mais tarde, depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia a fim de pregar as boas novas de Deus. Finalmente chegou o tempo, anunciava ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam nessa gloriosa mensagem. Um dia, quando Jesus estava andando ao longo da praia do mar da Galiléia, viu Simão e seu irmão André lançando as suas redes, pois eram pescadores por profissão. Jesus os chamou: Venham, sigam-me, e farei de vocês pescadores de homens. No mesmo momento eles deixaram as redes e o seguiram. Um pouco mais adiante, na praia, ele viu os filhos de Zebedeu, Tiago e João, em um barco remendando as redes. Jesus chamou os dois e imediatamente eles deixaram o pai Zebedeu do barco com os empregados e seguiram Jesus. Jesus e seus companheiros chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado de manhã foram à sinagoga, e ali começou a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensino, porque ele falava com autoridade e não como os mestres da lei. Achava-se presente ali um homem possesso de um espírito imundo que começou a gritar: Porque o Senhor está nos incomodando, Jesus de Nazaré? Veio nos destruir? Sei quem é o Senhor, o Santo de Deus. Jesus repreendeu o espírito mau: Cale-se e saia deste homem. O espírito imundo deu um grito forte, agitou violentamente o homem e saiu dele. O espanto tomou conta de todos e eles começaram a discutir o que tinha acontecido. O que é isto? É um ensinamento novo com autoridade. Imagine, até os espíritos imundos obedecem às ordens dele. A notícia a respeito dele espalhou-se rapidamente por toda a região da Galiléia. Depois, quando saíram da sinagoga, ele e seus discípulos foram para a casa de Simão e André, onde encontraram a sogra de Simão doente, de cama com febre. Imediatamente falaram a Jesus a respeito dela. Ele foi para o lado da cama dela, tomou sua mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou, e ela começou a servir a todos. Quando o sol se pôs, o povo levou os doentes e os endemoniados a Jesus para serem curados. Uma enorme multidão da cidade de Cafarnaum juntou-se ao lado de fora da porta. Então, naquela noite, Jesus curou um grande número de pessoas doentes e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. No outro dia de manhã, Jesus se levantou antes do amanhecer e foi sozinho a um lugar deserto para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: Todos estão perguntando pelo Senhor. Porém, ele respondeu: Devemos prosseguir para outros lugares aqui por perto e apresentar-lhes também a minha mensagem, porque foi para isso que eu vim. Então ele viajava por toda a província da Galiléia, pregando nas sinagogas e libertando muitos do poder dos demônios. Um leproso veio, ajoelhou-se diante dele e suplicou: Se o Senhor quiser, pode curar-me. E Jesus, levado pela compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, seja curado. Imediatamente a lepra desapareceu e o homem ficou curado. Jesus então lhe disse energeticamente: Vá pedir para o sacerdote que examine você. Não pare pelo caminho para falar com ninguém.
Leve com você a oferta que Moisés mandou que um leproso apresentasse, para que sirva de testemunho. Mas quando o homem seguia pelo caminho, começou a espalhar a boa nova que estava curado. Por isso grandes multidões logo cercaram Jesus, e ele não podia entrar publicamente em qualquer cidade, tendo de ficar fora nos lugares desertos. E toda parte vinham gente se encontrar com ele ali. E é isso, rapaziada. Esse foi o primeiro dia do nosso plano. Primeiros passos com Jesus. E essa série basicamente é um vídeo por dia, onde eu vou estar lendo aqui com vocês. E muito obrigado aí por terem assistido até aqui. Se tu assistiu até aqui, tu vai deixar um comentário aí dizendo como é que... o que tu achou desse vídeo e o que Jesus falou pra ti. Que vai ser muito legal aí essa interação nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal. E obrigado, fé em Deus. Vamos pro próximo. Até amanhã.